Os homem militares admitiu que estava com muito ciúme do menino. O aluno abaixou a cabeça desajeitadamente e começou a chorar. Quando Kay começou a compará-lo a si mesmo, ele que sugeriu foi Pran submetido a desprezo e discriminação. Devido seu caminho ao estava cheio de qual dificuldades e dores. O homem lembrou como o aluno estava feliz quando ele cuidou de seus camaradas e sorriu com eles naquele momento. O militar estreitou os olhos com todas as suas forças. Ele admitiu que o comportamento do menino o cegou, enquanto o homem ferido continuou deitado no chão. Sentado nele carrinho, soluçou pesadamente. Tay pensou que ele poderia ser o mesmo que seu aluno. Uma pessoa desconhecida perturbou os caras. Ele informou ao Major que apenas um nome permaneceu. Do Palácio Real, o menino levantou a cabeça preocupado. E depois se virou para o soldado. O militar assumiu que a Rosa Azul já havia chegado. O homem de uniforme se ajoelhou. Pran abruptamente se afastou de seu mentor. Quando ele reconheceu o soldado que chegava, as pupilas do homem ferido estreitaram de surpresa. Um homem desconhecido se aproximou dos caras, ao lado de quem um militar estava ajoelhado. O menino percebeu que o tenente Júnior Penão estava parado na frente dele. Na frente do homem sério, um soldado estava ajoelhado com a cabeça baixa. K saltou bruscamente de surpresa. Carrinho de bebê, ele chamou Penin, parado na frente de seu exército. O tenente começou a rir. Ele relatou que apenas um esquadrão, consistindo apenas em espadachins, dule problemas. Os caras preocupados correram até o militar, que baixou a cabeça. O homem disse a ele que ele tinha matado todos, exceto este refém. O rosto do soldado estava coberto de hematomas. Ele pediu desculpas ao Major K, que tinha um lábio dividido, levantou a cabeça. Como ele informou o tenente-coronel, que Pennon estava seguindo suas ordens. Ele pediu a Regan para deixá-lo ir. O barbudo olhou para o militar e disse a ele que ele estava pedindo muito. Depois do que ele fez, ele disse que, ao longo do caminho, ele viu um grande número de cadáveres dos soldados da Rosa Vermelha. Um militar se aproximou do cara ajoelhado e agarrou sua espada. O tenente-coronel acredita que, juntando-se à revolta Penã, deve entender que ele será reconhecido como um rebelde. Regente, franzindo a testa profundamente, informou Kay que ele daria a ele e seu povo o pior fim possível. O homem de cabelos azuis correu rapidamente para o soldado, dizendo que estava pronto para aceitar todas as punições. Não faz diferença para ele se ele será torturado ou material feito para experimentos mágicos. O carrasco colocou a ponta de sua espada no pescoço de Pennon. As pupilas do militar começaram a encolher. Quando ele começou a implorar ao tenente-coronel por misericórdia, o caso parou abruptamente quando alguém o chamou. O homem uniformizado levantou a mão de luvas brancas. Um sorriso apareceu no rosto de Penã, enquanto ele saudava o Mejoru, cara de cabelo azul. Viu a cabeça de seu parceiro voar para o lado. O soldado caiu de joelhos. Como parte do corpo do soldado se aproximou dele. Ele inclinou a cabeça sobre a cabeça de Penã, olhando do estrado
para o cara caído. Reagan, informado que ele logo iria atrás do tenente. O corpo do tenente ficou para trás, que se virou para o tenente-coronel. Levantando a cabeça, o soldado, ameaçadoramente, perguntou por que ele precisava fazer isso. Os magos atrás de Reagan, preparados para atacar. O homem, barbudo, perguntou ao militar o que ele esperava, iniciando uma revolta, um diabólico. Sorriso apareceu no rosto do tenente-coronel. Ele agradeceu ao Major por cuidar do rei. E o profeta, igualmente irritante. Anéis mágicos brilhantes foram apontados para o cara de cabelo azul. Reagan decidiu continuar a grande pesquisa de Kay. Por conta própria, o soldado arrancou um pedaço de tecido de sua calça. Ele, colocando sua caneta e cabeça nele, admitiu que estava arrependido, agarrando firmemente o punho de sua espada. O cara anunciou com confiança que ele logo seguiria seus parceiros. Lembrando como ele saudou na frente de seu esquadrão. O soldado prometeu que nunca os esqueceria. O Major estava com tanta raiva que franziu as sobrancelhas. O personagem principal segurou o menino, que começou a chamar seu mentor. O cara de cabelo azul. Pensei quando tudo se tornou irreversível. Ele se lembrou de como uma noite choveu forte. Os soldados cobertos ficaram na fila. Até que alguém começou a ficar indignado. Um cavaleiro começou a se aproximar deles, que ameaçadoramente perguntou o que eles estavam fazendo, rapidamente pulando de seu cavalo. Kate não entendeu os reforços estavam simplesmente de pé. E assistindo o que estava acontecendo, os homens nem se viraram para olhar para o cara, que estava perguntando se eles podiam ouvi-lo. Gotas de chuva começou a escorrer pelo rosto do soldado zangado. Ele informou aos militares que o capitão Cas estava dando-lhes ordens. Um homem desconhecido em uma capa de chuva, curvando a cabeça, anunciou que estava revogando sua ordem. O major, insatisfeito, olhou para o soldado. Um servo estava parado atrás do tenente-coronel. Quando Kay-U reconheceu olhando atentamente para o homem. O cara perguntou por que ele não reagiu ao fato de que seu esquadrão atacou. Os militares disseram que eles poderiam salvá-los se apenas o Magic Squad fornecesse suporte. Coberto por uma capa, o homem franziu a testa profundamente. Ele perguntou ao cara e o que ele ganha com isso. Gotas de chuva fluíram pelo rosto zangado do Major. Ele perguntou ao tenente-coronel o que ele planejava dizer a ele. Os soldados, sangrando, começou a perder a consciência. O homem acredita que espadachins são consumíveis, que são usados apenas para fins de avanço. Depois do qual ele esclareceu por que os mágicos deveriam tentar salvá-los parado na chuva forte. O cara de cabelo azul perguntou: é um consumível? Kay? Percebi que ele já sabia que esse caminho estaria errado. Mas, ao mesmo tempo, ele não sabia onde colocar sua raiva. Enquanto isso, o major atacou o esquadrão regente. Ele imediatamente atacou cada mágico, murmurando algo sobre grande magia. O cara de cabelos azuis balançou sua espada com raiva, com todas as suas forças naquele momento. Ele se lembrou de como seus camaradas estavam sangrando. Os alunos dos militares ficaram vermelhos, de raiva.
Ele declarou ameaçadoramente que grande e nobre magia está disponível apenas para seus oponentes. O soldado lembrou-se de cair de joelhos quando ele se encontrou cercado pelos cadáveres de seus companheiros de equipe. O Major agarrou o cabo de madeira de sua espada com força. Ele se levantou acima dos corpos sangrentos dos mágicos. Caso afirmou que ele se livraria de tudo isso, incapaz de ficar de pé. Regain pediu a seus servos para fazer algo. O cara de cabelo azul rosnou como um touro. Quando o coronel exigiu que os militares começassem a calcular feitiços de proteção, após os quais ele ordenou às tropas da retaguarda para preparar magia, o servo começou a arrastar Regain pela mão, quando ele relatou que o Major já estava meio morto. Ele exigiu que eles usassem a magia mais rápida disponível. Contra ele, gotas de suor escorreram pelo homem barbudo. Rosto surpreso, ele viu como o Key armado queria pular sobre ele. O Major cortou a cabeça do tenente-coronel com um golpe. Enquanto isso, os já estavam se preparando para atacar o cara de cabelo azul. Toda a masmorra estava coberta com uma aura forte. Como eles anunciaram em uníssono, que eles terminaram de calcular os feitiços. O soldado cansado exalou pesadamente e percebeu que o fim havia chegado para ele, olhando como ele estava sendo atacado. O militar se perguntou por que ele estava fazendo tudo isso. Ele se virou surpreso com a voz de alguém, que começou a chamá-lo. A ponta de uma espada perfurou a garganta do Humongous. Tendo derrubado o homem, Bran foi capaz de subir no monstro sangrando, segurando com toda a sua força. O menino virou a cabeça e sorriu. O homem de cabelos azuis exalou pesadamente. Um largo sorriso apareceu no rosto de Kay. A notificação disse que o terceiro nível, Mundo das Sombras, foi purificado. Fragmentos brancos flutuaram pelo ar. O sistema que o cara tinha impedido a pesquisa para criar uma enorme eliminou todos os iniciadores associados a eles, e que o Humongous causou muitos distúrbios. Não registrado na história, Ismail ficou nas sombras, de costas para a imagem de seu enorme. O sistema anunciou que o cara havia eliminado qualquer capacidade possível de sua criação. Graças levou à salvação de muitos países, que teria sido destruído por eles, e que ele havia completado uma tarefa oculta, graças ao qual a classificação de recompensa foi aumentada. O menino se lembrou de seu pai, de pé de costas para ele, e pensou que viu muito parado atrás dele. Arrependimento e determinação. A imagem do homem mudou. Ele ainda estava de costas para ele, vestido com uniforme militar. O cara adicionou agonia e arrependimento a isso. A aparência do pai mudou novamente. Desta vez, ele se vestiu com uniforme militar. Estava saudando alguém. O menino acrescentou tristeza e respeito. Então, ele imaginou seu pai com um torso nu, que estava segurando uma espada e adicionando raiva e ódio. Ele pensou que estava olhando para suas costas largas. O carrinho de bebê parecia chateado na frente dele. Lágrimas estavam escorrendo por seu rosto. O cara acrescentou que era porque meu pai sempre ficou na frente de todos.
O garoto fechou os olhos com força, pensando que ele estava seguindo isso de volta, que nunca voltou. Seu pai ficou de costas para ele. O cara pensou que, só no final, o homem se virou para o filho com um largo sorriso. O menino terminou seu pensamento dizendo que só então ele viu um sorriso em seu rosto. Carrinho abriu bem os olhos. Havia lágrimas no rosto do menino. E a voz de seu pai soou em sua cabeça, agradecendo a olhando ele. para o teto, em que as colunas descansavam. Ele se virou para o Major Romantica, sentado no chão. Assisti enquanto o menino pulava nervosamente, colocando as mãos no chão. Ele olhou na frente dele, em frustração. A garota perguntou como ele estava se sentindo, porque, devido ao alto nível de complexidade do mundo das sombras, ele poderia balançar. O cara um pouco. timidamente perguntou se eles conseguiram limpá-lo. A menina respondeu afirmativamente. Romantica cerrou os dentes, colocou a mão na cabeça e disse com aborrecimento que ela pensou que eles finalmente poder descansar, mas assim que eles voltaram, eles poderiam esquecer imediatamente. Carrinho de bebê assistiu com surpresa enquanto ela decolava, indo em frente, e gritou um desejo de se recompor. O cara gritou o nome do mestre com todas as suas forças. Auguste teve dificuldade em segurar o cara, que estava gritando como se estivesse em delírio. Eu perguntei a eles se o mestre da torre estava bem. A garota disse a ele para se acalmar. Uma tempestade de neve obscureceu a vista, como vários mundos de sombra surgiram. E as forças aliadas começaram a limpá-los. A bandeira vermelha estava no chão. A tela foi pisoteada na neve. Os forasteiros cedo independentes um do outro, reunidos como se estivessem esperando por esse momento. E além disso, eles desenvolveram estratégias e táticas especiais. As guerras inundam em batalha, resultando na batalha entre as forças aliadas. E os forasteiros, durando quase 2 meses. O guerreiro forasteiro mascarado estava respirando pesadamente, vapor emanando de sua boca. O soldado aliado se esquivou desse golpe. Um guerreiro do exército aliado correu em alta velocidade. Um de seus aliados se perguntou se seu guerreiro tinha o sangue de bárbaros. O homem gritou para ele sair do caminho. O soldado mascarado olhou para frente, em choque com o homem se aproximando. Um guerreiro nas forças aliadas esmagou a cabeça do estranho com sua massa. Ele colocou o pé em seu oponente caído. Seus gritando de Aliados? admiração que Tremoço tinha lidado com ele. Ele apontou sua arma para o exército inimigo, gritando que eles não deveriam recuar porque eles são o núcleo da vanguarda. Se eles forem aqui, então as forças centrais chegarão ao fim. Depois do qual ele disse a eles não ter medo de uma morte orgulhosa no campo de batalha. As tropas correram para a batalha. O homem gritou para os lanceiros se apresentarem. De repente, um dos soldados olhou para o céu. O espaço acima deles estava cheio de raios roxos. Ele ficou surpreso ao notar isso. Enquanto a magia de alguém estava bordando acima de suas cabeças, um raio atingiu o exército de estranhos. Forte choque atingiu seus atos. E os soldados gritaram de dor. As forças aliadas
olharam para isso com surpresa, reconhecendo-a como a magia do grão-mestre da torre mágica. Os soldados levantaram suas armas e escudos. E que o mestre da torre estava com eles. Então, eles certamente ganhariam. Jode olhou para eles parados nas nuvens. E admirou sua arte. O homem ficou na borda, olhando para baixo, e acrescentou que a magia não era tão universal. Ele olhou para o lado, olhando para o raio furioso. Ele disse ao inimigo para não ser tão rápido. O mestre disse calmamente que parecia que eles tinham um mágico muito bom à sua disposição. Ele colocou o cajado na frente dele, criou um círculo mágico e se perguntou quanto valia o mago do inimigo. De repente, um poderoso raio atingiu um dos mágicos inimigos. O segundo olhou para ele, dizendo que eles foram descobertos. O homem ficou na borda, olhando surpreso com o que estava acontecendo. Ele olhou para seu aliado. Uma poderosa explosão apareceu atrás dele e seu esquadrão mágico que não os perturbaria. Por um tempo, o homem olhou para o rugido, pensando que se fosse artilharia mágica, ele teria notado imediatamente, mas havia nuvens de fumaça subindo no ar. Acima dos soldados, o homem concluiu que não era mágico. O soldado se perguntou o que havia e, de repente, um grito de um dos soldados foi ouvido. Da fumaça, o soldado gritou para as tropas se alinharem em uma formação defensiva. Os soldados tomaram suas posições. O comandante gritou para que todos tomassem seus lugares e levantar seus escudos. Tremoço olhou ameaçadoramente na frente dele, pensando que, embora ele não soubesse o que era muito perigoso. Após o qual, ele gritou para o inimigo se mostrar. Ele olhou para o flash forte por trás da pontuação, ordenando proteção total para os lanceiros. Da nuvem de fumaça, olhos brilhando, brilhantemente, apareceram. O soldado olhou para eles com medo. A criatura instantaneamente levantou o ar em nuvens. E pedaços de pedras, a tempestade de neve, não parou. O mensageiro relatou que o destacamento de lanceiros tinha sido o comandante do terceiro exército estava morto. A divisão de infantaria perdeu 41 pessoas. E os cavaleiros da eternidade foram destruídos. O homem encapuzado gritou e perguntou o que estava acontecendo, enquanto os forasteiros estavam recuando. O mestre ficou um pouco para o lado, olhando para a tempestade de neve, enquanto o homem estava explicando que o inimigo não identificado estava atacando furiosamente em todo o campo de batalha. Ele coçou o nariz, pensando que essa velocidade ela é muito inerente com o aprimoramento de perna, mas para uma quimera simples. Tem poder muito destrutivo. E então, se pudesse ser algum tipo de arma secreta, de estranhos, Joe virou-se para os homens dizendo que sua primeira prioridade era evitar mais baixas. E depois acrescentou, todos eles ordenaram que as tropas parassem de perseguir estranhos e se concentrar na defesa. Ele deu um passo para o lado e um raio roxo apareceu em sua perna. Ele estava no círculo mágico, virando as costas para as pessoas. E disse que ele mesmo lidaria com essa criatura
Um homem estava voando em alta velocidade através de uma tempestade de neve. Alguém se virou para ele usando magia. Enquanto ele estava cobrindo uma distância enorme, a voz começou a perguntar se ele podia ouvir. O homem disse que o interlocutor deveria falar. O mestre parou no ar, olhando para as explosões e clubes. Uma voz em sua cabeça disse que parecia-lhe que o inimigo o havia visto. Deixou o campo de batalha e se dirigiu para o mestre. O homem respondeu que já tinha notado isso. Ele dissipou a magia do voo. E começou a cair. George caiu de joelhos, na frente da criatura que estava correndo em sua direção. E disse que queria ver o que era. O homem olhou na frente dele em choque. Ele viu uma garota de cabelo branco, pensando que era uma pessoa, após o qual ele se corrigiu. A menina foi espirrada de sangue da cabeça aos pés. 2 olhos escarlates brilharam em sua sombra. O homem disse que ela não era uma pessoa. Uma pilha de papéis estava sobre a mesa. Eles disseram que, em grande escala, conflito armado estourou nas planícies de Largen. E havia também o aparecimento de uma arma secreta. De estranhos, as peças estavam no tabuleiro de xadrez. Desejo repetiu as palavras do homem, que os forasteiros se uniram. O mestre disse que havia o suficiente deles para lutar em termos iguais com os exércitos dos reinos ocidentais. E a partida de um império. Mas isso foi até que eles o tiveram e não destruíram. Todas as noites sozinho, o cara pegou uma peça de xadrez, enquanto o homem disse que o esquadrão Avalan estava limpando a sombra. Mundos naquela época e, portanto, não poderia estar por perto. E que a situação não era agradável. O cara disse que estava preocupado que eles declarassem guerra. Ao mesmo tempo, o momento em que os mundos das sombras apareceram. Joe reorganizou as peças de xadrez e disse que era difícil para ele dizer. Que foi apenas uma coincidência. Estava sentado em uma cadeira, na mesa de xadrez, que ficava perto da cama do mestre. Ele olhou para o homem com um sorriso, dizendo que estava feliz, que o mestre estava bem. O homem disse, com um sorriso, que mesmo que ele estivesse no hospital, ele estava grato a ele por essas palavras. O cara perguntou a ele novamente sobre o enorme que ele tinha visto. O homem relembrou a batalha, trovões cobriram o espaço. Ele disse que, 100 anos atrás, a potência máxima do rio Mongas estava no terceiro círculo. Mas ele pode dizer com confiança que o que ele encontrou foi, pelo menos no sexto círculo. O mestre apertou suas lentes, estavam rachadas. Relâmpago trovejou ao redor dele. Ele acrescentou que conseguiu trazê-lo para tal em um estado em que os enormes mal podiam se mover. No entanto, o mesmo poderia ser dito sobre ele. A garota com uma expressão calma no rosto confrontou o homem. A magia do mestre também circulou em torno dela. Ele acrescentou que, infelizmente, ele foi incapaz de capturar o enorme desde que os estranhos o levaram e recuou, mas logo ele definitivamente apareceria novamente. George lembrou como, durante a batalha, eles se olharam nos olhos do enorme estar próximo. Depois do qual, ele disse que depois da batalha com ele entendeu uma coisa. Este monstro vai além dos limites do bom senso. A torre ficou perto do rei do cara.
O homem declarou checkmate. O mestre olhou para seu oponente com um sorriso. E depois sorriu. O cara, com um sorriso estranho, olhou para o mestre, que com um largo sorriso, disse que o jovem precisava crescer, e crescer para derrotá-lo. O cara pensou, então, que ele era realmente incrível, porque ele foi capaz de ter sucesso pela primeira vez, lutando contra um enorme sem qualquer informação sobre ele. Desejo olhou para seu interlocutor. O homem começou a falar sobre o profeta. Ele olhou severamente na frente dele, dizendo que parecia para ele que ele havia completado a criação daquele monstro. Claro que ele viveu para ver naquela época, após o qual ele acrescentou que, no entanto, não fez diferença se ele era um membro dos forasteiros ou seu fundador. O cara colocou a mão no rosto, pensando que, com seus artefatos, isso certamente era possível. Ele franziu a testa, acrescentando que, se este for o caso, então há estranhos na máscara de corvo. E o cara imaginou a imagem de um profeta, uma máscara de corvo e mais 2 poderes. Depois, ele nem sabia quantas outras pessoas eles tinham, com poderes tão absurdos. E havia o risco de que eles agissem de forma diferente do que em sua vida anterior. Então, se eles os ignorarem, os oponentes podem ter um sério impacto negativo na limpeza do labirinto de sombras. Ele olhou para o mestre dizendo que, felizmente, o Império Avriano começou a se opor aos estranhos. E, portanto, seu grupo também recebeu uma missão correspondente. E logo iria para o norte. O jovem sorriu amplamente, dizendo, parecia-lhe que não voltaria logo. Sentado ao lado da cama de Jody, ele disse que a missão os ajudaria a lidar com a situação atual. O homem desejou-lhe sucesso. O mestre abaixou o olhar, repetindo as palavras dos caras que eles iriam para o norte. Ele sorriu levemente, que nesse caso ele poderia ajudar um pouco. O homem olhou para cima, dizendo que eles teriam que parar na torre mágica. Galho aqui por um tempo, porque ele faria grandes presentes para eles. Neve cobriu o chão e árvores coníferas. Romantica disse com admiração que era muito bonito lá. O cara disse que ela novamente correu à frente de todos, avisando-a para não tropeçar em lugar nenhum. Os heróis caminharam pela neve solta. A garota olhou alegremente para seus aliados, correndo cada vez mais longe deles, e disse que nada aconteceria com ela, porque sua nova forma era simplesmente a melhor. Depois do qual o cara concordou com ela. Dizendo isso mais tarde, eles precisariam agradecer ao homem adequadamente. Para este desejo de presente, olhou para o carrinho, que estava tristemente olhando para seus pés. O menino olhou para ele. Quando o cara perguntou se ele gostou do novo uniforme, respondendo que se encaixava bem e estava quente, o jovem se ajoelhou na frente do menino e pediu perdão pelo fato de que, depois eles imediatamente começaram a próxima missão. O cara pegou a cabeça do menino, colocando a testa e com um sorriso disse que sem ele, eles não teriam limpado o mundo. Depois do qual ele agradeceu. Lágrimas rolaram nos olhos do menino. E as palavras de gratidão de seu pai soou em sua cabeça. O menino franziu o lábio, cerrou os dentes e concordou com as palavras do cara.
As meninas assistiram enquanto o cara levantava a cabeça histérico e gritou, repetindo suas palavras novamente. Desejo lembrou da conversa com Ursaine Blind. As espadas estavam penduradas na parede. O homem estava falando sobre depois que o mestre da torre foi ferido. As forças aliadas na batalha de Grandes e recuou. E que isso não era diferente da derrota. Então agora eles estão nessa situação. Quando até os alunos se qualificam como cavaleiros, deve ser enviado para a guerra. Ele cruzou os braços, franziu a testa e disse: o grupo Stalin sozinho conseguiu limpar o terceiro nível, Mundo das Sombras, e assim ganhou o título de cavaleiros. Mas Sua Majestade deu aos caras. Grupo, uma missão mais especial. O jovem, cuidadosamente, colocou a mão no queixo. O homem disse que precisavam para ganhar o favor dos Estebãs. Berson Evans olhou na cara dele, acrescentando que Sua Majestade também observou. O cara não era obrigado a empreender isso, mas deixou a seu critério. E o nosso abaixou a mão, franziu a testa levemente e resolutamente disse que eles fariam isso. Ele olhou severamente nos olhos do homem, dizendo que eles poderiam deixar esta missão para eles. O lobo com olhos escarlates mostrou os dentes indo em direção aos heróis. Ele apenas cortou a cabeça em um movimento, segurando a espada na mão. A loira olhou para o próximo monstro, que rosnou para ela com uma leve carranca. Ela disse que o próximo poderia atacar. Uma multidão de monstros ficou de boca aberta. Vapor saindo deles. Eles rosnaram e uivaram alto. A garota novamente cortou o corpo do monstro com sua espada. Um deles pulou nela, levantando os braços acima da cabeça. A menina estendeu 2 dedos, criou um círculo mágico e usou uma bela explosão. De repente, alguns dos lobos foram espalhados, e o resto foi pressionado no chão, pelos blocos de gelo que apareceram. A garota exalou facilmente, olhando para a frente. De repente, outro monstro apareceu da neve. Com um rugido, um tiro mágico perfurou seu pescoço. A garota virou para o lado. O lobo caiu morto enquanto ela falava sobre como ela poderia lidar com isso sozinha. Romantica pediu perdão a ela, perguntando por que o cara estava trabalhando tanto hoje. Ela caminhou até ele e inclinou-se ligeiramente e disse, com um sorriso, que ela achou que era um excelente artefato. O jovem olhou com um sorriso para a mão, em que algo estava brilhando. A menina perguntou qual era o nome desse objeto, ao qual o cara respondeu que era Lunel. Na mão do cara estava uma esfera de prata, com um rubi no centro e um enfeite dourado. Ele pensou que isso era um artefato obtido após limpar o mundo das sombras, e que era feito do blanchen de metal mais durável, acrescentando que era um escudo e uma arma, movendo-se independentemente e reconhecendo qualquer perigo que ameace o proprietário. Ele colocou o artefato em seu ombro. Pran sorriu amplamente, depois de anos. Palavras que dar para o cara foi a escolha certa. Romantica perguntou se o cara precisava disso, ao qual ele respondeu que ela pode nem tentar, porque ele não desistiria. O menino disse que tinha certeza que da próxima vez o artefato seria ainda melhor. Nuvens flutuaram no céu azul.
Os heróis pararam de examinar a área à sua frente. Eles ficaram entre duas colinas, em que havia colunas de gelo. A loira se apresentou e disse que o fim